Olá a todos! Bem, para finalizarmos as nossas aulas de fotossíntese, nós vamos ter essa terceira aula, onde nós vamos juntar alguns fatores ambientais que afetam a fotossíntese, relembrarmos um pouquinho sobre o papel da fotorrespiração e a limitação de alguns componentes da fotossíntese, como temperatura, CO2 e luminosidade. Bem, relembrando da aula passada sobre fotorrespiração, a fotorrespiração então é a atividade oxigenase da rubisco, que leva à perda de carbono e o consumo de oxigênio e, consequentemente, à diminuição da eficiência da fotossíntese. Então, é interessante relembrarmos sobre o papel da fotorrespiração nesse processo. Bem, dos elementos básicos que a planta precisa, dos recursos essenciais para que a planta possa se desenvolver, nós temos a luz, a água, o CO2 e os nutrientes, que nós vamos começar a falar sobre eles já nas próximas aulas. Os mecanismos fotossintéticos eles têm explicações importantes nas condições ambientais, né? Então, dependendo das condições ambientais, isso interfere diretamente na disponibilidade de luz, na disponibilidade de água, de CO2 e de nutrientes para que as plantas possam utilizá-los no seu crescimento e no seu desenvolvimento. A fotossíntese foliar depende, então, das taxas de suprimento de CO2 no sítio ativo da rubisco, já que nós vimos que se a atividade de carboxilase é ativada, de fato, há o consumo de CO2 e a produção dos carboidratos, a sintetizagem de pH e de ATP como fonte de energia para, então, alimentar esse sistema, a carboxilação da ribulose bifosfato entre a carboxilação oxigenada, esse balanço entre o que é perdido na fotorrespiração e o que, de fato, é produzido carboidratos, e a síntese da ribulose bifosfato também é um fator limitante, uma vez que sem ribulose bifosfato eu não consigo fixar carbono, que é controlada no ciclo C3 ou ciclo de Calvin. Bem, a fotossíntese líquida, o que sobra, que de fato que a planta possa utilizar no seu crescimento e desenvolvimento, é uma diferença entre a fotossíntese bruta menos o que é perdido pela respiração e pela fotorrespiração. Então, a diferença do que é produzido e do que é consumido é o que nós chamamos de fotossíntese líquida. Se a fotossíntese líquida é igual a zero, isso significa que a planta está em ponto de compensação, ou seja, a mesma quantidade que está sendo consumida de CO2 é o que está sendo perdido na forma de respiração ou fotorrespiração. Então, planta em ponto de compensação significa isso, que a fotossíntese líquida ela está igual a zero. Não se esqueçam dessa informação que vamos precisar dela agora adiante. Falando de luz, um dos elementos essenciais para a fotossíntese. Nós temos plantas que se encontram expostas ao sol e plantas que podem estar sob sombra. E na mesma planta a gente pode ter esses dois tipos de situação. Então, as plantas que apresentam folhas que se encontram na sombra apresentam normalmente mais clorofila por centro de reação, alta taxa de clorofila B em relação à clorofila A, que apresentam um espectro de absorção de luz diferente e são mais delgadas, se comparado com as folhas que se encontram no sol, que apresentam maior quantidade de rubisco em proporção de massa e maior pool do ciclo da xantofila, que é um ciclo importante para a dissipação de energia causado pela captação desse excesso de radiação luminosa. Então, na mesma planta, a gente pode ter folhas com essas duas características que conferem a elas algumas vantagens, O fato de ter aqui a folha de sombra, que elas são mais delgadas, com uma concentração maior de clorofila B, apresentam então uma superfície maior do que de fato uma espessura. E aqui uma folha de sol, mostrando que uma espessura maior do seu parênquima, uma quantidade maior então de proteção contra o excesso da radiação luminosa que essas plantas são expostas. Então essa folha é da mesma planta nessas duas situações. No escuro, a planta de fato não está fotossintetizando. Então, o que está sendo produzido é carbono pela respiração. Com o aumento da intensidade luminosa, eu tenho então a entrada da luz, que pode ativar toda a maquinaria que nós já falamos sobre elas, que leva então a planta a produzir fotossíntese. Ponto de compensação de luz é a taxa de fótons no qual o valor da fotossíntese líquida é igual a zero. Então, nós falamos que vamos comentar sobre ponto de compensação. Então, ponto de compensação de luz é a taxa de fótons de luz em que a fotossíntese líquida está igual a zero. E o ponto de saturação de luz, então agora temos uma outra palavrinha aqui, é o valor da intensidade luminosa a partir da qual a fotossíntese permanece estável, ou seja, a planta atinge o máximo de fótons que pode ser assimilado por ela e utilizado na fotossíntese. Vamos ver um gráfico que ilustra bem essa questão da diferença de ponto de compensação de luz e ponto de saturação de luz.
Então aqui nós temos um gráfico mostrando exatamente isso, uma planta que está sobre luz absorvida em micromols por metro quadrado por segundo, vai aumentando essa intensidade, e aqui uma assimilação fotossintética de CO2. Então esse ponto aqui eu chamo de ponto onde a planta está produzindo simplesmente, está negativo, porque está produzindo muito mais carbono do que está consumindo. Então nesse estágio que ela se encontra no escuro, onde de fato só estaria respirando. Esse ponto aqui em que a fotossíntese líquida é igual a zero é o meu ponto de compensação de luz, ou seja, a intensidade de fótons em que essa planta não estaria fotossintetizando o suficiente para superar o que é consumido pela respiração. Nós vamos fazer isso numa aula prática. E acima disso, à medida que a intensidade de fótons vai aumentando, a taxa de fotossíntese também aumenta até chegar num ponto aqui onde já saturou, né? Então, nesse ponto aqui nós temos o ponto de saturação de luz, onde não aumenta a eficiência fotossintética à medida que eu aumento a intensidade de fótons de luz. Então esse é um aspecto importante da luz quanto à demanda pelas plantas. Se eu tenho plantas de sombra e plantas de sol têm comportamentos distintos, né? O ponto de saturação de luz de plantas que se encontram na sombra é menor, né? A intensidade de luz é menor do que as plantas que se encontram no sol, né? Mostrando que de fato elas estão adaptadas a viver uma intensidade de luz maior do que as plantas de sombra, tá? Então aqui comparando essas duas espécies, essa mesma curva. E existem estratégias, né, para captura dessa luz de plantas que têm esse recurso limitado. Então aqui é uma movimentação do ajuste desse tremoço em relação ao ângulo da luz. Então aqui a luz está vindo nesse sentido, né, todas elas estão então perpendiculares à luz. À medida que a direção da luz muda, a movimentação das folhas em direção a essa luz do tremoço. E também um outro tipo de movimentação, quando a intensidade de luz está muito alta, é a movimentação dos cloroplastos, né? Então esses cloroplastos eles se movimentam dentro dessas células, se localizando na posição mais periférica, mais próxima do aparelho celular, quando a intensidade de luz é aumentada a ponto de vir a poder causar danos ao aparato fotossintético pela intensidade muito forte dessas luzes. Então eles podem mudar de posição dentro das células. Bem, e a temperatura? Como é que a temperatura afeta a fotossíntese, né? A temperatura, de fato, aumenta a energia dentro dessas células. Essa energia ela pode ser perdida, então, na forma de calor, por condução e por conversão do ar. Essa perda de calor também pela evaporação, né? Perdida, então, desse calor latente ou da perda do calor sensível pela conversão, ou seja, pela passagem do ar frio que retira esse calor da superfície desses órgãos, principalmente da folha. Bem, dependendo se a gente está falando de planta C3 ou C4, existem, né, sensibilidades diferentes causadas exatamente pela fotorrespiração com relação à temperatura. Aqui eu estou aumentando a temperatura e aqui é a fotossíntese líquida dessas plantas. Então veja, uma planta C3, que é essa linha azul, à medida que essa temperatura aumenta, tem uma temperatura ótima, essa temperatura acima de 30 graus Celsius já começa a diminuir muito a fotossíntese líquida, causada principalmente pela fotorrespiração e aqui já a desnaturação de proteínas e assim por diante. Já uma planta C4, eu tenho uma tolerância muito maior, né, à diminuição da fotossíntese líquida, que chega aqui até por volta de 40 e poucos graus Celsius, se comparado com a planta C3. Isso mostrando que, de fato, o mecanismo de concentração de carbono dessas plantas evita a fotorrespiração de forma muito eficiente e, com isso, não há perda de fotossíntese líquida com o aumento dessa temperatura. É claro que em temperaturas muito extremas a gente começa a ter perda da fotossíntese líquida causada, então, por danos já no aparelho, nas proteínas, né, causando a desnaturação de proteínas e assim diminuindo a eficiência desse processo da fotossíntese. Alguns exemplos de planta C4 que são bastante eficientes nisso e toleram uma temperatura alta, né? Então temos o milho, a cana-de-açúcar, o sorgo, então são plantações muito cultivadas aqui na nossa região e na região de vocês também, né? No caso de cana-de-açúcar, que são bastante tolerantes ao aumento da temperatura e à perda da eficiência da fotossíntese. E o CO2 é um recurso limitante, né? Embora ao longo da história da vida na Terra nós temos uma flutuação aqui, né, considerável do nível de CO2, mas nos últimos tempos aqui na nossa era nós estamos de fato passando o nível máximo de CO2 que já foi atingido em algum momento da nossa história na Terra, e esse nível tem aumentado muito, né? E de forma, enfim, linear aqui, contínua, graças a essa produção aí da queima de combustíveis fósseis e as mudanças que o homem tem causado aí na Terra, né? E esse aumento desse CO2 vem a favorecer alguns tipos de planta, né? No caso das plantas C3,
que impõe, o CO2 impõe limitações à fotossíntese dessa planta. E o ponto de compensação, lembra que nós falamos sobre o ponto de compensação, né? Então, o ponto de compensação de CO2 é a concentração de CO2 em que a fotossíntese líquida é igual a zero. E o ponto de compensação da planta C3 e C4 são diferentes, né? Causados exatamente por essa questão do CO2 da fotorrespiração. Então, a planta C4, o ponto de saturação de CO2 é bem menor do que se nós olharmos uma planta C3, onde o ponto de saturação é bem maior. Então, novamente mostrando a vantagem da eficiência de se concentrar CO2 no sítio ativo da rubisco, evitando a fotorrespiração e assim, né, mostrando uma maior eficiência na captura, inclusive, do CO2. Esse experimento, inclusive, está no livro do Thais e Zeig, onde foram feitas várias ilhas, né, de tanto plantas cultivadas quanto plantas nativas, com suprimento de CO2, para ver como é que essas plantas iam se comportar. E aí uma figura que nos chama a atenção é essa daqui, ó, que essas plantas estão com nível aumentado de CO2 e essas aqui estão com nível de CO2 ambiente. E vejam a temperatura dessas plantas, né? Olha que curioso, elas estão mais aquecidas do que as plantas com CO2 ambiente. Então, esse aumento da temperatura dessas plantas possivelmente seja pelo fechamento dos estômatos, uma vez que o CO2 já foi atingido o nível de saturação, esses estômatos se fecham e aí acaba aumentando a temperatura corporal dessas plantas, né? Aumentando a temperatura dessas plantas e assim causando esse aquecimento aí, que é observado nesses experimentos. E por fim, nós temos as plantas CAM, né? Que são peculiares em vários processos fisiológicos, porque elas invertem de fato o momento de fixação do carbono e o momento de utilização desse carbono, alternando entre o dia e a noite. Lembrem disso que nós falamos na última aula. Então, as plantas CAM, eu tenho aqui, né, o tempo em horas, analisando essa planta ao longo do dia. Aqui um exemplo de uma planta CAM, né, uma cactácea. E aí nós temos aqui a condutância estomática. No período da noite é a maior condutância que nós temos e durante o dia não há condutância estomática alguma. De novo, voltou à noite, essa condutância aumenta. Né? Então, de fato, os estômagos estão abertos somente durante a noite e fechados durante o dia. E o que acontece com a evaporação? Da mesma forma, a planta só perde água por evaporação durante a noite, quando os estômagos estão abertos, e durante o dia, praticamente, essa planta não perde praticamente nada de água, porque os estômagos estão fechados. E isso afeta diretamente a fotossíntese, né? Já que a assimilação do carbono é feita apenas durante a noite. Né? Então, durante a noite, há a assimilação desse carbono, que é utilizado nos processos fotossintéticos, e durante o dia, esse carbono não é utilizado para essa planta, né? E aí volta novamente a ser usado durante a noite, uma vez que esse carbono ficou armazenado na forma de malato e foi remobilizado durante a noite para ser incorporado em outros compostos orgânicos. Né? Então, são estratégias diferentes que aumentam a eficiência da fotossíntese e o uso do carbono no sítio ativo da rubisca, evitando a fotorrespiração, mas isso está acoplado aí a fatores ambientais muito extremos, né, que são temperaturas muito quentes durante o dia e muito frias durante a noite, que se não houvesse esse tipo de estratégia, essa planta de fato ia perder toda a água quando esse carbono entrasse pelos estômagos, se eles estivessem abertos nesse momento, certo? Bem, é isso, então mostrando um pouquinho sobre o papel da fotossíntese e a produtividade, comparando aí os elementos, né, essenciais para a fotossíntese e as estratégias diferentes de concentração de carbono de planta CAM, C3 e C4 e o quanto esses fatores interferem nesse processo. Bem, então, até a próxima aula. Até logo. Tchau, tchau.